experiência maravilhosa e encantadora com o primeiro bebê completando o seu primeiro ano de vida nos fez pensar que já era hora de encomendar o segundo. Planejamos em poucos meses já estávamos grávidos. Fizemos fotinho com Samuel, segurando a plaquinha que dizia promovido a irmão mais velho. Cantamos e contamos para todos. Quando estávamos entrando no terceiro mês, acordei um dia passando mal e fomos para o médico e no exame de ultrassom não foi possível encontrar nada além que um resíduo gestacional. E o que eu estava sentindo só evidenciaria ali mesmo no fim da consulta, com a expulsão desses resíduos. O sangramento veio como se tivessem raspado, feito um procedimento de raspagem mesmo. Na semana seguinte, confirmamos meu útero limpo, fomos isentos de curetagem, o que nos deu um certo alívio. Isso meio que nos confortou naquele primeiro momento, então fomos enquadrados dentro daquela estatística que diz que a maioria das mulheres sofrem abortos nessa fase gestacional e que algumas nem identificam a gestação, só percebem um fluxo menstrual mais intenso. Mas comigo foi sempre assim. Eu percebia que estava grávida logo nos primeiros dias. Passaram aproximadamente 6 meses e estávamos liberados para tentar novamente e pimba, grávidos e um pouco anestesiados pela experiência ruim. Lidamos com um sentimento estranho que nos fazia pensar em não divulgar a gestação tão cedo. Então, completadas 12 semanas, festa! Divulgamos a nova gestação. Desta vez tudo ocorreu bem até a 15ª semana. Foi quando tive um descolamento de placenta que se resolveu com remédios, mas o sentimento ruim ainda estava ali. Mas tínhamos planejado uma baby moon. Iríamos aproveitar um compromisso a trabalho no exterior para fazer a viagem dos sonhos. Iríamos para a Europa realizar a viagem de um roteiro que incluía França, Alemanha, rota romântica cheia de castelos, Madrid e seus arredores com fazendas de vinhedos e azeitonas. Esses dois frutos permearam as histórias bíblicas da nossa infância, minha e do meu esposo, e seria um grande sonho realizado. E o meu esposo programou essa surpresa para mim. O motivo principal da viagem era algo especial e poderia ter mudado radicalmente a nossa vida em relação à oportunidade profissional. Mas a nossa vida foi realmente mudada e foi por outro motivo. Ali em Madrid, que era o nosso último roteiro, passamos pelo maior medo das nossas vidas, a experiência que nos marcou e mudou nossa vida enquanto casal. Sim, ficamos mais fortes. Realizamos um parto de um bebê que eu não consegui segurar nos meus braços. Não pude olhar para ele. Minha bolsa rompeu, perdi quase totalmente o líquido amniótico. Pois é, voltamos para o Brasil sem o Davi. Este era o nome que o Samuel havia escolhido. O Samuel compreendia tudo e ele foi um instrumento de Deus para que o consolo viesse naquele momento. Passamos por uma longa internação, situações difíceis no hospital de um país que não há abordagem para salvar um feto, e sim a mãe. Estávamos com 25 semanas, o Davi chegou a 26 semanas no meu ventre. Se ele nascesse, precisaria de muitos cuidados e provavelmente teria condições bem difíceis de vida e não sobreviveria por muito tempo. A equipe nos disse que ele era perfeito. O seu corpinho foi doado para uma pesquisa com células-tronco para a Universidade em Madrid. No retorno ao Brasil, enfrentamos aquele vazio, silenciosos, sem saber como lidar e como incluir as pessoas naquela perda. Vivenciamos isso calados, sem conseguir conversar sobre o assunto, sem muito o que fazer, muitas iniciativas, vivendo o luto. Recomendo que quem tem uma experiência parecida e não saiba o que fazer, procure ajuda, não passe por isso sozinho. Passaram-se quase um ano e não conversei muito sobre aquele assunto com ninguém, nem com meu esposo. Numa manhã, fui ao encontro de um amigo que não sabia das minhas perdas e ele tinha um recado para mim. Disse que eu me preparasse, pois Deus estava plantando um bebê no meu ventre e que este bebê seria não só cuidado por ele, mas que este menino seria usado por ele. Disse também que eu não tinha o direito de decidir que não teria mais filhos. Naquela ocasião eu estava sofrendo com uma insegurança e o trauma de um parto de um bebê que já não mais vivia
machucou muito. E essa resolução estava forte no meu coração. Eu tinha decidido a não mais tentar uma gestação. A conversa estava em torno de uma adoção, mas não uma nova gestação. Pois Deus me falava ali, naquela manhã, que o controle da minha vida, do meu ventre e a cura do meu coração e da minha mente estava nas mãos dele. E eu aceitei. E chegando em casa, contei ao meu esposo sobre o recado de Deus para nós e ele logo se animou. Em menos de um mês, antes que viesse a próxima menstruação, aconteceu algo curioso. O Samuel se apegou a um ursinho que eles haviam conseguido naquelas máquinas de ursinhos e ele começou a chamar o urso de picolé. Numa manhã, na mesa do café, o Samuel me disse que havia um picolé na minha barriga. Pensei, acho que ele tá com vontade de tomar um picolé. E logo após o almoço, fomos à sorveteria. E ao lado tinha uma farmácia. Lembrei das palavras sobre o bebê plantado no meu ventre e comprei um exame. Cheguei em casa e, confirmado, estava grávida com menos de 10 dias de gestação. Passei a gestação inteira com uma sombra de medo, que se dissipava toda vez que lembrava das palavras de que Deus proferiu sobre as nossas vidas, sobre o cuidado dele. O Isaac chegou com tudo, cheio de energia, mudando tudo de lugar, inclusive nos mostrando que estávamos curados de tudo que vivenciamos. Pela misericórdia de Deus, ainda luto contra alguns sentimentos e pensamentos relacionados à perda, ao trauma, à culpa por perder filhos. Muitas vezes essa culpa nos é apresentada por comentários de pessoas que amamos. As pessoas fazem-se perceber, é algo cultural que precisamos romper, assim como tantas coisas relacionadas à mulher e à maternidade. Uma certeza eu tenho, que o consolo e a paz preenchem a minha alma, e essa plenitude só podem vir de uma única fonte que também jorra água viva, que nos limpa de toda e qualquer culpa ou dor, a fonte do amor, sim, de Deus.